Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pava e Hélio Respondem neste glorioso e maravilhoso sábado na companhia de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o desencarne, se é melhor o enterro ou a cremação. Nós vamos falar também sobre desavenças, inimigos e laços kármicos, né? Se é possível desfazer o vínculo apenas trabalhando o autoconhecimento e elevando nossa frequência. Quanto tempo será que levamos para reavermos as nossas memórias após o desencarne? Então fique conosco porque estará muito interessante, não é mesmo, Hélio? É isso aí, são todos temas muito interessantes e vamos conversar hoje. E a primeira pergunta é da Cláudia Borges. Ela pergunta assim: qual é o melhor destino para nossos corpos após o desencarne? Enterrado em um caixão ou cremado? Essa foi uma das perguntas que eu solicitei para o Pava eleger. O Pava ele responde hoje, porque, pelo que eu vi, foram mais 16 pessoas que tiveram a mesma indagação. Então não tinha como a gente não trazer. E essa questão de cremar ou enterrar, ela é bastante relativa. Segundo alguns mestres e algumas filosofias orientais, e esses mestres, eu digo, são pessoas que tinham uma clarividência perfeita, que observavam toda a conexão do corpo astral com o corpo físico e todos os enlaces energéticos, eles nos dizem em alguns sutras, em alguns textos, que quando cremado é mais fácil o desligamento energético do corpo astral com o corpo físico do que quando este se mantém sem cremar num velório, num enterro, né? Eles contam que existe um processo de até 72 horas para haver a desconexão energética do corpo astral com o corpo físico, se não for cremado. E sendo cremado, essa desconexão ela é muito mais acentuada. Mas quando que nós vamos utilizar uma e quando que nós vamos utilizar outra? Isso eles nos indicam também nestes mesmos sutras, que é da seguinte maneira: se a pessoa ela tem uma consciência mais elevada, não são essas palavras que eles utilizam, mas querem dizer isso, se ela tem um grau mais desperto de consciência, ela pode tranquilamente ser cremada sim, sem problemas. Vai até ajudar ela a fazer esse bardo, essa passagem com mais agilidade. Mas se a pessoa tiver num nível de ignorância muito profundo em sua consciência, é preferível que não realize-se a cremação, porque ela pode, ao falecer, desconectar-se do seu corpo físico, né, mas ainda assim ficar próximo a ele, porque está um pouco perdido devido à ignorância, e se coloca um fogo no corpo físico dela, por haver uma grande identificação dela ainda com a matéria, isso pode gerar algum distúrbio psíquico nessa pessoa, porque ela há uma crença de que ela é o corpo, e mesmo após a vida do corpo físico dela ter chegado ao fim, ela acredita que ela ainda faz parte daquele corpo ali, e se nós colocamos fogo, ela vai se sentir pegando fogo, e isso pode criar algum distúrbio psíquico. Nesse caso, é melhor deixar que o desligamento aconteça naturalmente, que os médicos e os auxiliadores espirituais venham fazer todo esse desligamento sem a necessidade de uma cremação. Exato, né? A desconexão com o corpo físico e o corpo extrafísico é bem mais rápida com a cremação, certo? E levam tempos variados para o enterro normal, dependendo do nível de apego da pessoa ao corpo. Se eu pudesse resumir assim, se a pessoa é muito materialista, deixa em velório, enterra normalmente. Se a pessoa já tem um grau de consciência mais expandido, é mais espiritualista, pode cremar que não tem problema, vai dar tudo bem certinho. Exatamente, porque auxilia nos desligar completamente do corpo físico ao corpo extrafísico. Tem pessoas, Hélio, que realmente levam bastante tempo, inclusive ficam próximas do seu corpo no cemitério ou por muitas, às vezes, semanas, né? E isso dificulta bastante o desligamento. E tem pessoas que desencarnam também antes da hora, digamos assim, né? Por motivos próprios da pessoa. E isso dificulta ainda mais o processo de desligamento do corpo. As pessoas podem ficar realmente por muito e muito tempo ainda vinculadas ao corpo devido à energia vital que não foi totalmente consumida. Então, nesse caso, a cremação do corpo também faz o desprendimento mais rápido. Na verdade, é quase instantâneo, né? Dependendo do forno, Hélio. Exato. Susan Cunha diz assim: Hélio, com relação às nossas desavenças, inimigos e laços kármicos, é possível desfazer o vínculo apenas trabalhando o autoconhecimento e elevando a própria frequência? Eu expandiria esta pergunta, Susan, porque inimigos e laços kármicos
são desfeitos com o elevar da nossa frequência. Na verdade, não ter, assim, inimigos representa uma elevação de frequência. Então, elevar a sua frequência, automaticamente, é claro, significa que você vai amar mais. Elevar a frequência nada mais é do que amar mais. Ser uma pessoa mais amorosa, mais de bem, mais prestativa, mais que serve as pessoas. Então é claro que isso acontece. Não, é justamente isso. É uma das excelentes formas, né? Trabalhar o autoconhecimento, aumentar nossa frequência. Consequentemente, a gente expande a nossa consciência e quando expandimos, a gente compreende mais, a gente abraça mais as situações e, consequentemente, abraçamos mais essas nossas desavenças. A gente tem uma nova compreensão, a gente dá um novo significado para todos aqueles comportamentos que no passado geraram essas desavenças. Nós compreendemos e, com isso, elas deixam de existir para nós. Pode ser que para outra pessoa que a gente tenha a desavença ainda não, porque é um caminho que ela vai ter que trilhar de se expandir e ressignificar aquilo de uma forma positiva. Exatamente. É interessante ver também que nos mundos mais avançados, sociedades mais avançadas, até mesmo em mundos regenerativos, não quer dizer que necessariamente todas as pessoas são afins e se amam, certo? Apenas elas não se repelem, apenas elas não negam umas às outras, ou recriminam, ou discriminam umas às outras. Elas convivem com mais ou menos intimidade, mais ou menos proximidade, mas não quer dizer que todos vão se dar muito bem com todos. Mas apenas, é claro, eles não brigam, não se dão mal, não criam desavenças, não fazem fofoca, coisas do tipo, sabe? Mas não quer dizer que todos lá se amam e realmente se gostam e que não vai ter uma pessoa que ainda tenha algo a trabalhar, né? Porque as pessoas que a gente não gosta nos mostram coisas que nós ainda temos a trabalhar e aonde nós temos que aumentar o nosso amor. Então, eles são muito bons de estarem próximos conosco. E com o tempo, conforme nós formos avançando em níveis de amor, conforme nós formos cada vez nos tornando seres de mais alta frequência, mais amorosos, inevitavelmente nós vamos acabar gostando de todos, por percebermos que formamos um só grandioso ser. E agradeço o comentário da Rosângela Jacob, que diz, né, que isso acontece de se liberar através de um amor incondicional por eles. Né? É impossível elevar o padrão vibratório sem ter desenvolvido o amor incondicional, né, pelos seus inimigos e libertar dos seus karmas. Né? Você consegue elevar o seu padrão pensando assim? Somente o autoconhecimento e a elevação de padrões, acho que seria muito fácil. É aqui um planeta escola que todos nós precisamos desenvolver o amor de Jesus, o amor incondicional. Né? Ela está certa. Quando nós vamos desenvolver o amor incondicional que todos precisaremos, isso vai acontecer. É verdade. Josué Martins pergunta, depois de desencarnar, quanto tempo será que demora para recuperar a memória de outras vidas? Ele, o marmelho e o marshmallow. Isto é bastante relativo, né? E, claro, depende do nível de esclarecimento de cada uma das pessoas, Se a gente esquece das coisas, é porque tem um motivo para que a gente esqueça, certo? Senão a gente lembrava. Se não tivesse motivo para esquecer, a gente lembrava. É a lei do propósito, né? E eu posso dizer por leituras de livros psicografados, onde pessoas que desencarnaram e após um tempo reaviram suas memórias. Inclusive eu vou deixar a recomendação de uma meditação mundial aqui, onde eu conto tintim por tintim como esta pessoa reaviu a memória. Você pode ver lá o quão interessante é a pessoa se tornar um ser de 300 anos, com passes magnéticos que liberam as memórias e removem o véu do esquecimento. Mas tudo depende da maturidade da pessoa em receber essas informações. O quanto essas informações vão contribuir positivamente, o quanto a pessoa está preparado para, se perdoar, né? Porque perceber que tudo o que fez no passado, provavelmente a pessoa tinha um nível espiritual mais baixo, tinha um nível moral mais baixo, tinha, né, um nível de amor mais baixo, então fez coisas mais atrozes, provavelmente, que hoje não faria. E ao descobrir que se fez, será que isso não vai prejudicar a pessoa? Então só quando ela estiver no ponto, Hélio, para ter essas informações, ela poderá ter. E isso é feito através de um concílio de mentores, não só mentores dessa encarnação, mas uma série de mentores de outras encarnações, especialistas no assunto do véu do esquecimento, dentre outros. E se nós quisermos acelerar o processo de nós nos lembrarmos das nossas vidas anteriores, o processo que a gente tem que desenvolver é criar um equilíbrio emocional e um equilíbrio mental. Quanto mais equilíbrio tivermos, que é a maturidade, o que o Pava comentou agora, mais rápido vai ser a nossa lembrança de tudo isso, porque assim a gente vai ter condições de lidar com tudo que vem. E daí nós vamos nos ver
Pessoas que falam múltiplas línguas, têm múltiplos conhecimentos, com múltiplas habilidades e isso tudo vai nos transformar. Se a gente pegar só o positivo, se a gente conseguir, né, ele ser aquele transformador e pegar só o positivo de tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo de todas as nossas existências, nós vamos se tornar um ser muito apto para servir ainda mais a este universo e aos demais. Pessoal, deixem suas perguntas aqui embaixo e me ajudem a mim e o Hélio a respondê-las, tá bom? Porque vocês viram, vocês fazem respostas magníficas que nos auxiliam muito, porque a gente aprende muito com vocês também, certo? E deixem o like no vídeo se você gostou. E como nesse final de semana é a Páscoa, eu queria desejar a todos uma feliz Páscoa, que estejamos com o amor de Cristo também em nossa residência, em nossos corações, e que possamos vibrar isso nessa quarentena e além dela. Agradecemos muito a sua companhia, desejamos um maravilhoso final de semana. Esperamos você segunda-feira ao vivo na Meditação Mundial às 20 horas da noite para fazermos aquela poderosa emanação de paz para o mundo. Feliz Páscoa a todos, pessoal. Nós nos vemos na segunda. Fiquem em paz. Um grande abraço e até mais.